Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar, neste sábado. Meditamos o Evangelho de Lucas, capítulo 15, que nos apresenta 3 parábolas que tratam acerca da misericórdia de Deus, da misericórdia que Jesus vem revelar em sua pessoa e também vem revelar o rosto do próprio Pai, o nosso Pai que é Deus. Aqui, quando falamos Pai, queridos irmãos e irmãs, devemos superar inclusive as nossas experiências com o nosso Pai aqui, nesta vida, tendo em vista que muitos têm a graça de ter um bom Pai, outros nem tanto, e outros nem o conheceram. Deste modo, quando falamos em Pai, na espiritualidade cristã, e de modo muito especial na palavra de Deus, devemos sempre recordar isso. O bom Pai que é Deus, um modelo. E para contextualizar rapidamente esta parábola, Jesus estava cercado de pecadores públicos, de pessoas que eram consideradas pela religião da época pessoas marginais, que não mereciam a misericórdia de Deus, que não faziam parte do plano de salvação. É nesse contexto que Jesus, então, de um modo muito bonito, nos conta esta parábola dos 2 filhos, também chamada de filho pródigo.
Um filho que pede a parte da herança porque quer curtir a vida, porque quer viver longe do seu pai, que quer viver os prazeres, tudo aquilo que imaginava que seria tão bom. Quando pede a herança para o pai, na prática ele diz: pai, para mim você morreu. E diante desse drama, o pai permite. O pai não fecha os horizontes do filho, por mais que doa. Aqui muitos poderiam até criticar esse pai. Por que não o proibiu de fazer isso? É porque o pai o amava. E quem ama não oprime. Quem ama não cerceia. Quem ama deixa livre. Sim, queridos irmãos e irmãs, o amor, ele tem muito de dor, porque muitas vezes a liberdade faz com que nós soframos diante das decisões do outro, do nosso amado, da nossa amada. E desse modo aquele filho que vai também volta. Não volta pelos melhores motivos, volta porque passou fome, passou vergonha e recordou de como era na casa do seu pai. Mas mesmo em meio a essas razões tão simples da sua volta, insuficientes, dada a gravidade do que ele fez, o pai não queria saber. O pai, quando avista ele que já vinha com o texto pronto na cabeça, o pai, ele abre seus braços, ele vai ao encontro, ele age com compaixão. A compaixão deste pai que constrange o filho. E que certamente ali se manifestou o primeiro indício de conversão verdadeira no coração do filho. E este filho que é bem recebido por quase todos, não é pelo seu irmão mais velho. Aqui, evidentemente, que Jesus usa a imagem do filho mais velho para mostrar às autoridades judaicas quem eles eram. Mas aqui ressalto para a nossa reflexão isto. A compaixão de Deus, o jeito misericordioso dele nos tratar, isto nos constrange. E sim, pode e oxalá que leve a nossa conversão. Não importa, queridos irmãos e irmãs, aquilo que decidimos fazer em muitas e muitas vezes momentos errôneos de nossa vida. O importante é saber que na casa do meu Pai é melhor. Que na casa do meu Pai estou perto daquele que dá sentido à minha vida, daquele que me acolhe sem reservas. E veja bem, o filho, ele vai sozinho e volta sozinho. Mas quem o acolhe é o Pai. Porque a relação com Deus, ela diz de um eu e de um tu. Isso nós não podemos abrir mão. Jamais desista de você mesmo, sabendo que é fundamental fazer memória. Que cada um de nós possa ter sim uma vivência junto deste Pai, que é misericórdia. Era mais nesse tempo de Quaresma. Busquemos a revisão de vida, busquemos o perdão e jamais desistamos de nossa história à luz da fé em um Deus que é Pai e que é Pai de misericórdia. Que Deus abençoe hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.